paz do Senhor, amados. Meu nome é Claudete, faço parte da Igreja Batista Vila Augusta, Guarulhos, São Paulo, cujo ministério é o pastor Walter Siqueira Villanova, onde realizamos a escola bíblica dominical sob a direção do irmão Deck, todos os domingos às 9 horas. Devido à situação atípica, estamos realizando as aulas virtualmente, mas deixo aqui o convite, o endereço, para que assim que Deus permitir o retorno das atividades presenciais, você venha fazer parte conosco. Oremos. Bendito Deus eterno, todo-poderoso, em nome de Jesus, te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concede para ouvirmos a tua doce voz, a voz de amor que nos instrui pelo caminho eterno e nos dá a sabedoria que vem do alto, para que sejamos filhos obedientes e que possamos obedecer e praticar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar continuidade aos livros poéticos. Essa é a lição 5, cujo tema é o próprio texto áureo. Deus vê o caminho do homem e enxerga todos os seus passos. Vamos meditar os capítulos 32 a 37. Temos como objetivos a saber, compreender que a sabedoria não reside nos anos de vida, mas na soberania do Senhor e no entendimento que Ele dá a todos que o buscam. Deus é a sabedoria. Busque entender sua fala, independente das circunstâncias, não despreze sua voz de amor. Compreender que a presença do pecado impede a bênção divina sobre o homem. O pecado está presente, a voz de Deus também está. Qual é a sua escolha diante do bem e do mal? Temos por objetivos a fazer, reconhecer que Deus é o Senhor de todas as estações e de todas as ações do universo. Deus é Senhor de tudo e de todos. Como anda a sua fala? Com mais gratidão, menos murmuração ou vice-versa? Honre ao Senhor, tomando a atitude de respeitar e acatar a soberania de Deus em sua vida. Seja um servo agradecido, ame mais, respeite o soberano Deus e o seu próximo. O texto áureo está em Jó, capítulo 34, versículo 21, aqui em outra versão bíblica. Porque os seus olhos estão atentos aos atos de cada um, e ele vê todas as suas ações. Que também nos remete ao Salmo 139 nesses versículos. Mesmo não havendo ainda palavra alguma em minha língua, eis, Senhor, que já sabes tudo. Examina-me, Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece minhas inquietações. E vê se em mim há algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. O olhar de amor, de compaixão de Deus dá a chance de sermos iluminados quando decidimos olhar para Ele. Com um olhar de arrependimento, Ele nos perdoa para fazer o que é certo. Deus sabe o que você faz. Saber que Deus conhece todos os seus passos deixa você tranquilo ou com medo? Mas será que é preciso ter medo de Deus? Não, Deus não é mau e não quer o nosso mal. Muito pelo contrário, Ele só quer o nosso bem. Por isso, não tenha medo de Deus. Confie nele, Ele ama você. Apesar do sofrimento e mesmo sem entender, Jó, como filho amado de Deus, não tinha medo de expressar seu relacionamento de filho com o pai amoroso. Jó falava com ousadia e coragem, com e sobre Deus. E os 3 amigos falavam a respeito de Deus. Quem é que não ouviu aquela expressão? Ah, como eu gostaria de ter a paciência de Jó. Jó, na realidade, representa todos que não conseguem sofrer de braços cruzados, mas sentem a necessidade de protestar, argumentar, debater,
Assim somos nós. E com isso ficamos agitados, inquietos. E como ouvir a voz de Deus em meio a conflitos, em meio a situações que fogem do nosso controle, em meio a palavras que não agradam aos nossos ouvidos, sentimentos descontrolados, emoções que nos fogem também o controle. Como ouvir a voz de Deus? Ao longo dos capítulos, analisamos os discursos dos 3 amigos de Jó. No capítulo 31, verso 20, terminam as palavras de Jó, e com o silêncio, a fala de Eliú se manifesta. Há um comentário que diz que o espírito é mais jovem que a alma. Eliú é o mais novo e estava ali em silêncio, ouvindo desde o início os discursos dos amigos de Jó. A sabedoria do silêncio. Tenham isto em mente, sejam prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1, 19. Eliú é esse 4º amigo de Jó. Era filho de Baraquel, buzita da família de Irão, mais novo dos amigos. Ele tem o único nome hebraico do grupo Eliú, que significa ele é o meu Deus. Esse é o amigo que confronta Jó, falando a verdade sobre Deus e como Deus é justo. Ele se diferencia nos discursos, apesar de dizer algumas coisas parecidas com os outros, mas seu propósito era diferente. Ele, com a mente calada, ele medita e nos dá grandes lições. Ele é o único que se identifica e tem seu discurso justificado, o único que começa seu discurso resgatando o nome de Jó. Até agora, Jó não tinha sido tratado pelo nome. Ele era fruto de uma cultura que a sabedoria está com os anciãos, ele acata e respeita. E com o silêncio da alma, cogitou entender a fala do Espírito de Deus. Temos no capítulo 32 a 34 o assunto principal. Eliú e as questões contraditórias de Jó e seus amigos. Ele estava irado com Jó e seus amigos por não conseguir rebater a fala de Jó, mas mesmo assim continuam condenando. Ele tem uma atitude de um juiz que intervém sempre que necessário. Então, ele tenta em seus discursos ser uma espécie de árbitro entre as opiniões de Jó e de seus amigos, já que eram contraditórias. Eliú tem uma teologia mais profunda do que sua eloquência. Enquanto os amigos afirmavam que o sofrimento é apenas punição pelo pecado, ele acredita no caráter disciplinar e didático da aflição. É um meio de aperfeiçoamento moral. Ele faz algumas considerações de Jó e de seus amigos, considerando que Jó questionara a justiça de Deus, Eliú defendeu a justiça divina. Jó 34. E considerando que os 3 amigos disseram que o único propósito de Deus no sofrimento é castigar por causa do pecado, Jó 8,4, Eliú destacou outro propósito para o sofrimento, qual seja ajudar a impedir os homens de pecar, correção e restauração. Jó 36, de 15 a 16. No capítulo 32 a 34, ele tem um entendimento sobre a soberania de Deus. Eliú, a mente calada, que faz a sua reflexão com a alma tranquila, ele reconhece que tanto na fala de Jó como na de seus amigos, a questão da soberania de Deus é indiscutível.
No entanto, ele discorda de como o tema é discutido no grupo de amigos. Ele faz algumas verdades aqui proferidas do capítulo 33, onde Deus é maior do que o homem, Deus fala de diversas formas, em diversas situações, com diversos objetivos, porém ninguém atenta para isso. Deus fala para apartar o homem dos seus próprios caminhos, Deus fala para esconder do homem a soberba, Deus fala para livrar a nossa alma de ir para a cova sem esperança de vida eterna, e temos o processo de resgate pelo arrependimento para reconduzir da cova a sua alma. Essas verdades proferidas são as verdades atuais que temos da graça redentora, onde Deus nos ensina que há um mediador entre Deus e o homem, e ele também menciona sobre o mediador. Não despreze a fala de Deus. Deferência e consideração, ele o deixa evidente que a sabedoria é basicamente uma questão de dom divino, especificamente proveniente do Espírito de Deus sobre os homens, no versículo 8 do capítulo 32. E destaques dos capítulos 33 e 34, temos o reconhecimento da soberania do Senhor, que é a demonstração de confiança plena. Alguns capítulos, referências bíblicas para meditar, temos 4 referências bíblicas, onde eu faço aqui uma síntese delas. E depois, nada impede de você ir, verificar, meditar sobre cada uma. O Espírito de Deus dá entendimento, conhecimento e sabedoria. A língua do sábio promove instrução, procura ser exemplo para os fiéis, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Submeta-se ao Todo-Poderoso. Temos também em Jó 34:2, onde Liu expõe que a palavra sábia é muito bem apreciada pelos ouvidos, como o paladar prova a comida. Que interessante, comer é diferente de degustar. Comer o processo de mastigação, degustar, experimentar com atenção o sabor. Ler é diferente de meditar. Ler, conhecer, entender, meditar é pensar com concentração, é o processo de compreensão. Provai e vede que o Senhor é bom. A Bíblia diz, então, que a nossa meditação seja como a Bíblia nos orienta. Medita neste livro de dia e de noite, para que tudo te vá bem, para que você saiba provar e ver o quanto o Senhor é bom, o quanto Ele é Deus soberano. Conexão com a vida. Deus não é injusto para com o homem, mas que sejam como os que creem e têm paciência, para que assim recebam o que Deus prometeu. Hebreus 10, na parte A, e versículo 11b. Aqui no capítulo 35, nós temos como assunto principal: os pecados do homem não afetam Deus, mas o próprio homem. E sobre o pecado, ele faz esse comentário que o pecado é a razão de todo o mal. Versos 2 e 8. A análise de Jó 35, do versículo 10 a 13, ele diz: Deus não castiga o homem por causa dos seus pecados. Deus não é afetado pelo pecado do homem. Quem sempre sofre as consequências é o próprio pecador, que não tem poder para se justificar. Veja, nós não temos poder para nos justificar. No verso 10 diz, do capítulo 35, não há quem pergunte onde está Deus. Romanos 3:10 diz, não há nenhum justo, nenhum sequer. Somente Jesus pode te justificar diante de Deus.
por conhecer os nossos pecados e saber que sozinhos caminhamos para a perdição eterna, Deus enviou Jesus para morrer na cruz em seu lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ninguém vai a Deus a não ser por ele. Deus está ao seu lado e conhece seus passos. Isso é uma prova do grande amor que ele tem por você. Ele o criou e cuida de você todos os dias. Ele quer dar o céu a você. Qual é a sua escolha? Conexão com a vida. A presença do pecado impede a bênção divina sobre o homem. Se Deus somente atendesse à oração dos que confessarem os seus pecados, todos os homens estariam perdidos, pois o homem, por mais que deseje andar em retidão, sempre comete pecados. Mas Deus é perdoador e não leva em conta a fragilidade do homem. Assunto principal do capítulo 36, e 37 vai falar sobre a majestade de Deus, reconhecendo a soberania do Senhor, palavra-chave, versículo-chave, sobre todos e sobre tudo. E Eliú muda seu discurso, abandona a crítica severa e conduz toda a sua fala na direção do reconhecimento de que, em todo o tempo, o Senhor visa o bem, ao bem do homem, e que sua majestade é incontestável, declarando que todos os homens contemplam as obras do Senhor e ficam admirados diante da criação. A soberania de Deus é algo que devemos respeitar e acatar. Exaltemos a justiça de Deus, sejamos reverentes. Deus deu sabedoria ao mais jovem, que começa a falar exatamente no ponto em que este jovem termina seu discurso, de 6 capítulos. Seja qual for a origem dos discursos de Eliú, apesar de seus erros e de seus amigos, porque são uma preparação, mesmo negativa e positiva ao mesmo tempo, para a escuta da voz divina no meio da tempestade. Consegue mostrar um Deus que reina em toda a sua glória. Eliú não entra na lista junto com os 3 amigos de Jó, capítulo 42, 7 e 9. Para os dias atuais, o que aprendemos com Jó e seus amigos? Em todo o tempo e em todas as circunstâncias, o Senhor busca o nosso bem. A sua justiça nos acompanha e devemos segui-lo e servir com alegria. E aprendendo com Eliú, nós devemos reconhecer que Deus é o Senhor de todas as estações, de todas as ações do universo. Tenhamos a sabedoria vinda do Senhor. Avaliando o estudo, e vamos aqui considerar o tema da nossa lição, o nosso texto áureo que diz: Deus vê o caminho do homem e enxerga todos os seus passos. Com um único olhar onisciente, Deus compreende todos os fatos. Confie em Deus, não perca a esperança. Ele observa seu modo de vida e sua fé. Respeitar e acatar a soberania de Deus, essa é a proposta. Que Deus nos ajude a colocar em prática. Vamos orar neste momento. Deus Pai, Todo-Poderoso, Pai Santo, Pai amoroso, em nome de Jesus, eu quero te agradecer porque o Senhor falou aos nossos corações, nos deu a oportunidade de conhecer a Tua vontade através das Escrituras Sagradas. Ouvir e praticar é o que a Tua palavra nos ensina. Eu peço forças a Ti, ó Pai. Nos ensina a renunciar à nossa vontade e colocar em prática aquilo que o Senhor deseja de nós, o que é certo, para exaltar e engrandecer o Teu nome,
que possamos reconhecer a tua santidade, a tua soberania, o teu amor por nós, através de Jesus naquela cruz, onde ele derrama o seu sangue inocente para a purificação dos nossos pecados. Graças te damos, ó Pai. Somos gratos. Ó Deus, venha nos guiar pelos caminhos eternos, nos ensinar a melhorar os nossos caminhos, as nossas ações. Ajuda-nos, ó Deus. Nesses momentos em que estamos passando, ó Pai, que o temor de Deus esteja sobre nós, pois é o princípio da sabedoria, essa sabedoria que vem do alto. Em nome de Jesus. Obrigado por tudo, Pai. Eu te louvo e te agradeço. Amém. Deus abençoe a todos e até a próxima aula.